Você já ouviu falar nos 5 maiores serial killer do Brasil? Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar passando aqui um pouquinho antes do vídeo iniciar para dar um aviso para vocês. Um pedido, na verdade. Quem puder estar assistindo o vídeo até o final ajuda bastante, porque com isso o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e vai divulgar para mais pessoas. Tendo isso em mente, vamos lá. Serial killers são temas de vários documentários e filmes no exterior. Mas você conhece os 5 serial killers que já aterrorizaram nossa população? Em quinto lugar, temos O Maníaco do Parque. O motoboy Francisco de Assis Pereira tinha uma forma de atrair suas vítimas que se repetiu em todos seus crimes. Ele prometia uma sessão de fotos para as moças que pretendiam seguir a carreira de modelo fotográfico. Uma vez que ele conseguia levá-las para o Parque do Estado, que fica na divisa da cidade de São Paulo com Diadema, Francisco as estuprava, espancava e matava por estrangulamento, seja com um cardaço de sapato ou uma cordinha que carregava sempre em sua pochete. Conhecido como Maníaco do Parque, Francisco conseguiu atrair 14 mulheres para o local, sendo que 5 delas conseguiram escapar com vida depois de serem estrupadas. Após ter seu retrato falado divulgado, o maníaco fugiu, mas foi capturado uma semana depois no Rio Grande do Sul, quando um pescador o reconheceu e o denunciou à polícia local. Francisco confessou que havia matado todas as 9 mulheres encontradas no Parque do Estado e foi condenado a 274 anos de prisão. Sobre o motivo que o levou a cometer os crimes, o assassino dizia que tinha um lado ruim dentro dele que ele não conseguia controlar, e também afirmou que foi molestado quando era criança por uma tia e violentado por um patrão em sua adolescência. Eu tenho paixão por criança, principalmente menina. E se o Francisco fizesse isso com a sua filha? Em quarto lugar, temos Pedrinho Matador. Acreditava-se ter mais de 100 mortes em seu currículo. No entanto, a justiça o condenou por 18 homicídios e a mais de 128 anos de prisão. A primeira vez que sentiu vontade de matar foi aos 13 anos de idade. Segundo ele, só morreu em suas mãos quem merecia. E foi sob essa alegação que Pedrinho matou o próprio pai. O pai de Pedrinho havia assassinado sua mãe com 21 facadas. Ele, então, matou o pai, que estava preso na mesma cadeia que ele, com 22 facadas, arrancando um pedaço de seu coração e mastigando para selar a vingança. Na prisão, ele foi um dos maiores matadores que já existiu. Durante uma emboscada, Pedrinho conseguiu improvisar uma faca e matar 5 presos, além de ferir outros 2. Em liberdade, Pedrinho, que passou 42 anos na cadeia, tornou-se uma espécie de comentarista de crime no YouTube. Seu canal já tem mais de 134 mil inscritos. Em terceiro lugar, o Vampiro de Niterói. Marcelo Costa de Andrade é o mais conhecido assassino religioso brasileiro. Marcelo cresceu na favela da Rocinha, que fica situada no Rio de Janeiro. Quando tinha 10 anos foi abusado sexualmente e aos 14 anos começou a se prostituir para viver, logo após fugir do reformatório. Aos 17 anos tentou estrupar seu irmão mais novo, de 10 anos de idade. Aos 24 anos, no ano de 1991, começou a matar. Ao longo de 9 meses, efetuou cerca de 14 assassinatos até ele ser preso. Suas vítimas eram meninos de rua, que ele atraía para os lugares desertos e estuprava e estrangulava, e drenava seu sangue e o ingeria, por isso o nome Vampiro de Niterói, galera. Andrade disse em sua confissão: "Eu preferia garotos, porque eles são melhores e têm uma pele macia." E o pastor disse que as crianças vão automaticamente para o céu quando morrem antes dos 13. Então eu sei que eu fiz um favor para eles enviando eles para o céu. Ou seja, ele acreditava, ele usou a religião para defender isso, que ele fez algo legal, algo ideal, levar as crianças para o céu porque matou elas antes dos 13 anos de idade. Durante a investigação, foi atribuída uma execução de uma menina. No entanto, o criminoso negou o crime, e em depoimento ele afirmou, olha bem isso, que ele não mataria meninos, pois as mesmas não mereciam o reino dos céus. Em segundo lugar, temos Filho da Luz. Em 1927, Febrônio aterrorizou a população do Rio de Janeiro.
Ele se deu o apelido de Filho da Luz, pois afirmava estar lutando contra o demônio. Seus crimes foram marcados pela situação em que suas vítimas foram encontradas, nuas e tatuadas com as letras DCVXVI, sendo que foram mortas por estupro seguido de estrangulamento. Ele abordava as vítimas onde todos eram jovens ou crianças com promessas de emprego e depois as levava para a Ilha do Ribeiro, onde praticava os crimes e abandonava os corpos marcados. Ele foi preso depois de alguns familiares das vítimas reconhecerem e assumiu alguns dos crimes, ou seja, não todos. O criminoso morreu aos 89 anos de idade em um manicômio. Em primeiro lugar, o monstro do Morumbi. Sempre seguindo o mesmo esquema de assassinato, o monstro do Morumbi tocou o terror em São Paulo no final dos anos 60 e começo dos anos 70. Ao todo, foram 7 mulheres brutalmente assassinadas por estrangulamentos executadas por José Paes Bezerra, que também utilizava o nome de José Guerra Leitão, e ficou conhecido como o Monstro do Morumbi. Os corpos das mulheres mortas eram abandonados em terrenos baldios do Morumbi, sempre com as mesmas características. Nuas ou seminuas, com pés e mãos amarrados com uma corda improvisada com pedaços de suas próprias roupas. A boca, o nariz e os ouvidos estavam sempre entampados com pedaços de jornal e papel amassados, além de uma tira de tecido que servia como mordaça e como um objeto de enforcamento. Além de matar, Bezerra levava o dinheiro, joias e uma peça de roupa, que dava de presente à sua esposa, que mais tarde o denunciou à polícia, por não aguentar mais a situação. Com isso, ele fugiu para o Pará, onde matou mais 3 mulheres, mas logo foi preso e confessou os crimes. Segundo a polícia, a razão de seus crimes poderia estar ligada à sua infância traumática, pois ele escolhia as vítimas que tinham características físicas parecidas com as de sua mãe, que era prostituta, e o levava aos programas quando ele era criança. Ele assumiu ter matado mais de 24 mulheres, mas foi condenado pelo assassinato de apenas 4 vítimas, pois foram as relacionadas às provas concretas. Ele cumpriu a pena máxima de 30 anos, foi libertado em 2001 e ninguém sabe por onde ele anda atualmente.